Seja muito bem-vindo ao nosso Tela Política, com mais uma entrevista especial aqui no nosso programa. Vamos fazer um balanço desse primeiro turno, olhar agora com outros olhares para o segundo turno e, claro, discutir um pouco da política daqui para frente, né? O que esperar dos próximos tempos aqui no estado e também no nosso país. Recebendo aqui no nosso programa Itamar Borges, deputado estadual mais bem votado numericamente falando aqui na nossa região. Seja muito bem-vindo ao nosso programa. Obrigado, Casagrande, a você, a todos os telespectadores, até porque eu estou muito grato e aproveitando esse momento para agradecer a cada voto, a cada apoio que recebi, agradecer por ser o deputado mais votado do meu partido, o MDB, por ser o deputado mais votado da região. Na verdade, o deputado, tirando a capital e a grande São Paulo, o deputado mais votado do interior e ter mais do que dobrado a minha votação referente à última eleição. Estar hoje aqui com esse compromisso renovado de mais um mandato, de mais uma missão pela frente. Quero muito poder dar sequência. Eu entendo que se você tem uma eleição que os votos mais do que dobra, é porque o que vinha sendo feito realmente vinha tendo uma relativa aprovação e os compromissos firmados acabam sendo também parte aí dessa nova missão. Falando um pouco sobre isso, a sua candidatura ganhou bastante corpo, né? Se em momentos anteriores o senhor era um deputado com uma base eleitoral aqui na região e com uma votação mais expressiva na região, hoje é quase em todo o interior. O que o senhor atribui isso, né? Qual foi o motivo de receber votos em tantas partes do estado de São Paulo? Eu continuo concentrando a minha votação aqui na minha região. Pegando aqui Rio Preto, Barretos, Araçatuba, entrando um pouco ali para Prudente, para o oeste. Então, esse é o eixo que concentra a minha votação. Porém, como eu sou vice-presidente do partido e eu estive como secretário de Agricultura, e um terceiro ponto, que é a causa das Santas Casas e hospitais filantrópicos, dá uma capilaridade muito grande. Então, hoje, as Santas Casas, de um modo geral, têm uma relação muito próxima com o meu mandato, o setor do agro tem uma relação muito próxima com o meu mandato, e o partido, onde eu tenho uma atuação para fortalecimento, para construção da estrutura partidária, você acaba tendo relacionamento. Então, saiu da nossa região, propriamente dito, são situações pontuais nesse aspecto, concentrando realmente bastante aqui. Com a mudança de governo, o PSDB vai deixar o governo de São Paulo depois de quase 3 décadas aí no comando do nosso estado. Muda alguma coisa na sua participação na Alesp? Pergunto pelo seguinte, você ganha um pouco mais de força para conseguir ser presidente da Alesp, por exemplo, ter voos diferentes dentro da Assembleia? O presidente da Alesp, ele é resultado de um diálogo interno. Ninguém é candidato a presidente sem antes ter um diálogo interno. Eu acho que nós temos bons nomes ali dentro da casa e eu vou estar dialogando, sempre apoiando os interesses que possam nascer, como vou estar sempre à disposição com o meu nome também para participar desse diálogo, de uma construção. Estou indo para o meu 4º mandato, fui prefeito 3 vezes anteriormente, também fui vereador. Portanto, eu tenho um conhecimento da casa, do regimento, para ajudar quem vier a ser o próximo presidente, ou mesmo se os colegas entenderem que eu deva participar desse processo. Ali, a construção costuma ser sempre muito propositiva e não de degladiar. Um outro ponto com relação à relação com o governo, eu entendo que a própria virada de chave tivemos com o Rodrigo. O Rodrigo faz, com certeza, o maior governo que esse estado já viveu, junto com a sequência que ele fez do ex-governador João Dória, nas entregas para os municípios, nas obras e nos investimentos. Porém, o momento de polarização política do país tirou as atenções um pouco do governo, das realizações, e olhou um pouco mais para o cenário nacional. E a grande liderança do Bolsonaro e do Lula acabou levando os candidatos Tarcísio e Haddad. E acabou que, nesse desenho aí, o Rodrigo teve um prejuízo de não conseguir avançar para o segundo turno. Encerrada essa etapa, o próprio Rodrigo já está apoiando o Tarcísio e nós também já tivemos juntos com ele. O MDB fechou questão aqui em São Paulo, apoia o Tarcísio no segundo turno. Já vamos, inclusive, promover encontro entre todos os partidos que apoiam o Tarcísio no segundo turno e vamos promover um encontro de prefeitos da região para criar frente de prefeitos em apoio ao Tarcísio. Rodrigo teve uma marca muito forte, ele conseguiu levar quase 500, um pouco mais de 500 prefeitos para a candidatura dele no primeiro turno. Qual que é a transferência desse percentual aí para Tarcísio agora? Pelo perfil, eu acho que o perfil do Tarcísio
se aproxima muito mais do perfil do Rodrigo do que o perfil do Haddad. E mais o apoio do próprio Rodrigo e o nosso apoio de quem esteve na base do Rodrigo, a tendência é que mais de 90% dos apoios de prefeitos, eu já tenho recebido essa manifestação, muitos, olha, estava aguardando você definir, agora que você definiu, vamos, essa era a minha tendência, então eu acredito que vai ter um encaminhamento bem maciço. Toda mudança gera um pouco de desconforto, gera um pouco de desconfiança. Eu conversei com alguns prefeitos aqui da nossa região, principalmente em cidades pequenas, alguns me sinalizaram uma preocupação do que vem por aí. Por exemplo, acordos que estavam em andamento, as situações apalavradas que o Rodrigo teria deixado, a tendência de um Tarcísio executor do que foi, cumprindo palavras do que o Rodrigo deixou, ou realmente tem que ter essa preocupação com o que vem por aí? Ou seja, vai ter que renegociar tudo de novo para conseguir dar andamento a projetos, enfim, as situações que já estavam combinadas? Casa, eu estou muito tranquilo com relação a isso. O Tarcísio esteve na sede do nosso partido, conversou, e nós colocamos isso. Eu pontuei de São José do Rio Preto, prioridades que temos, pontuei de Araçatuba, pontuei de toda a região, colocando para ele que nós temos programas em andamento, em execução, e temos programas que estão terminando o projeto para serem executados. E ele tem sido enfático não só na condução, na continuidade, e fez mais. Esse movimento, por exemplo, que eu citei anteriormente aqui para você, dos presidentes de partido, é uma carta branca, é uma procuração que o Tarcísio está nos dando. Eu representarei o MDB, eu sou vice-presidente estadual, vou estar representando o MDB, está nos dando essa carta branca para que nós possamos vir e acalmar, tranquilizar prefeitos, municípios, entidades, da continuidade dos programas estabelecidos. Eu estou muito seguro, Tarcísio sempre foi um homem correto, foi um grande ministro, eu sempre falei, em campanha, eu pedia voto para o Rodrigo e dizia, olha, eu não tenho nada que falar mal dos outros candidatos. Inclusive, o Tarcísio foi o melhor ministro do governo Bolsonaro. Isso é real, sempre falei isso. Ele precisará conhecer um pouco mais São Paulo. Entre os dois que ficaram, é indiscutível, o Tarcísio reúne as melhores condições, tem uma preparação importante, tem time já próximo dele que conhece também, como o Kassab, presidente do PSD, o Marco Pereira, presidente do Republicano, todos os amigos, o vice-presidente do PL, que estará aqui na reunião também, o André do Prado, meu colega na Assembleia, o Gilberto Nascimento, do PSC, são líderes que conhecem o Estado de São Paulo e vamos estar juntos auxiliando na condução aí do governo de São Paulo. A gente sabe que quando se tem apoio, a conta chega depois por eleito. Vai conseguir agradar todos esses apoiadores? Tem espaço para todo mundo na gestão de Tarcísio? O que o Tarcísio tem colocado é que ele precisa dos partidos para governar junto com ele. E os partidos da mesma forma. Não é um toma lá da cá, é realmente ir na linha do que ele prega. Ele quer fazer um governo técnico, ele tem falado muito disso, claro que tem área política, que área política você ocupa com político, mas as áreas técnicas com profissionais técnicos, e vai precisar, o Tarcísio vai pegar um governo de mais de 20 anos montado, e que com certeza para ele estruturar o pessoal dele, ele vai ter que provavelmente aproveitar parte dos que aí estão, e vai precisar de colaboração, de sugestão e contribuição de pessoas capacitadas e preparadas de todos os partidos para compor o governo e ajudá-lo, auxiliá-lo na execução. Uma preocupação que eu já ouvi de pessoas de dentro da campanha de Rodrigo Garcia, né, até então o adversário político de Tarcísio, era de que, dependendo do cenário nacional, talvez a família Bolsonaro tivesse uma influência muito grande no mandato de Tarcísio de Freitas. O senhor acredita nisso? Acredita que eles terão essa participação, essa palavra de voto, essa força em cima de Tarcísio? Ou ele vem como uma figura com autonomia e carta branca para fazer a gestão dele independentemente da família? Olha, o que eu conheço do Tarcísio anteriormente e esses 2 últimos dias que eu venho conversando com ele, participando de eventos com ele, eu posso te dizer que ele vai sim ouvir o presidente Bolsonaro, os filhos e todos que queiram sugerir. Mas o Tarcísio tem muito preparo e condição de conduzir um governo de acordo com aquilo que ele enxerga, que ele pensa e que ele já estabeleceu no plano de governo dele, que é de preservar os bons legados, de avançar com os temas que precisam de avanço. Ele tem falado muito
de pontos como segurança, como saúde, como continuidade de obras, educação. Eu entendo que ele vai ter aí um estilo próprio. É muito comum. Eu fui prefeito 3 vezes. Eu falo o seguinte: você nunca tem um prefeito igual ao outro. Pode ser alguém que conviveu 4 gestões, 3 gestões ao lado. Trocou o prefeito, troca a cabeça, tem um estilo próprio, uma forma própria, vai ter um plano, mas a forma de conduzir é dele. E o Tarcísio mostrou isso no Ministério. Tem mostrado isso em algumas questões, até que ele não concorda muitas vezes com o presidente. Ele tem se posicionado com coerência. Então, eu entendo que ele vai saber aproveitar as coisas boas que todos sugerirem, como vai saber dizer que não dá para aproveitar e conduzir da melhor forma possível. A gente sabe que o Rodrigo nunca foi um tucano de plumagem raiz fiel, né? Ele acabou indo para o partido num movimento orquestrado pelo Dória e agora, ao que tudo indica, deve sair do partido. Mas teve uma declaração do Tarcísio logo depois do apoio que chamou muita atenção, repercutiu na imprensa. Ele dizendo que o apoio do Rodrigo Garcia era importante para ele, mas que ele não via sentido em tê-lo ali no palanque, dividindo e pedindo votos. É um acordo realmente que Rodrigo conseguiu digerir bem ou foi uma falta de alternativa que fez ele ir para o lado do Tarcísio? Alguns maximizam, outros minimizam. Eu sou dos que minimizam, até porque eu enxerguei dessa forma e conversei com o Rodrigo. Estive com o Rodrigo na terça-feira de manhã. Foi bem o dia que ele anunciou o apoio. Ele já tinha feito um diálogo na segunda-feira, tanto com o Tarcísio como com o Bolsonaro. E é lógico que o Tarcísio precisa do apoio do Rodrigo. E tanto é que ele diz que precisa. E quando o Tarcísio diz: vou dar sequência no bom legado, é isso que ele está dizendo. Quando ele diz: olha, muitas vezes o palanque a gente tem que, se eu prego mudança, eu tenho que pensar sobre o palanque, ele está querendo dizer: olha, tem coisas que você defende que eu vou defender diferente. Agora, é indiscutível que está alinhado e que o Rodrigo apoia com respeito, apoia pensando em realmente defender as boas políticas, como os AMES, como os mutirões de cirurgia, como o programa Pró Santa Casa. Pode ser melhorado? Acho que tudo pode ser melhorado. Mas realmente tem legado aí que teve avanços importantes, as escolas de tempo integral. Acho que são situações que nós temos que evoluir. E tem situação que nós temos que preservar na integralidade. Então, eu estou muito tranquilo com relação a isso. Eu acho que foi mais uma alfinetada e uma pimentadazinha aí da questão política do que qualquer realidade. Ele é importante, o Tarcísio sabe que é importante, está na campanha com muita tranquilidade, com muito equilíbrio. O presidente Jair Bolsonaro, quando assumiu no primeiro mandato dele, ele tentou sinalizar para os eleitores que faria ali, abriria a caixa preta, enfim, mostraria à tona todos os problemas que poderiam estar escondidos. Quer dizer, faria um caça às bruxas para eventuais irregularidades do antigo mandatário do país. Você acredita que o Tarcísio vai ter uma figura como essa de procurar esmiuçar, fuçar nas gavetas do PSDB para encontrar algo? Ou ele vai caminhar numa linha mais centrada, procurando os erros, mas sem querer potencializar eventuais deslizes? Eu acho que o próprio resultado de não ter acontecido nada disso no governo Bolsonaro já responde. E eu diria que aqui em São Paulo, que eu acompanho mais de perto, até porque a Assembleia é um fiscal do governo, nós temos o Tribunal de Contas, temos o Ministério Público, temos a Assembleia, que já exerce uma fiscalização, não tem nada que tenha que ser colocado e ter caça às bruxas nesse aspecto. E entendo que caça às bruxas é retrocesso. Você sair procurando o que você não sabe que existe é você travar o governo, olhar para trás no lugar de você avançar. E o Rodrigo fez um grande governo, faz um grande governo, é um dos líderes políticos mais bem preparados do Brasil. Eu não tenho dúvida de que ele entrega um governo redondo. Mais do que isso, falei isso para o Tarcísio. Falei: Tarcísio, você vai receber um governo como qualquer governador sonharia em receber. Porque o governo de São Paulo está organizado, está redondo. Eu já estou falando assim porque eu estou apoiando e convicto de que o Tarcísio será eleito aí no segundo turno. E recursos para investimento. Nunca se teve tanto recurso para investimento. E possibilidade de fazer realmente grandes transformações. Então, pelo contrário, o Tarcísio vai ter que dedicar muito tempo, e eu falei isso a ele,
para fazer as prioridades e tirar do papel e colocar em prática para executar aquilo que a máquina do governo de São Paulo pode fazer, tanto para o São Paulo como ajudar o Brasil a retomar o crescimento e o desenvolvimento. A gente gosta muito de bastidores, né? Rodrigo Garcia está com um namoro com a União Brasil, tem sinalizado nessas conversas. Teria espaço para ele no MDB ou não faz sentido o Rodrigo Garcia no MDB? Total espaço. Se o Rodrigo ele já foi convidado em outra oportunidade, quando ele foi para o MDB, para o PSDB, inclusive, uma das alternativas era o MDB. Nós queríamos que ele viesse, que ele fosse candidato a governador no MDB, e ele sempre terá as portas abertas para entrar no MDB. Já teve um convite agora, depois do fim das urnas? Não, porque nós respeitamos muito. Acho que agora é um momento de pós-eleição, mas ele sabe disso. Sempre ficou aberto e quando o momento for oportuno, com certeza, se ele tiver interesse, isso é que eu desconheço, eu estou ouvindo mais de, como disse você, dos bastidores, né, das boatos que têm surgido nesse sentido. Ele próprio não declarou nada nesse sentido ainda. A única coisa que ele disse é que a decisão de apoio incondicional ao Bolsonaro e ao Tarcísio era da figura dele. Opinião pessoal dele, uma decisão pessoal, o que não quer dizer que ele afasta do partido. Ele apenas tomou como governador, ele tem o direito de tomar essa decisão. E deixou à vontade todos os seus secretários para tomar o posicionamento que bem entendesse. Só dizendo que, como ele está com o Tarcísio, ele gostaria que fosse nessa linha, nesse encaminhamento, porém respeitando o ponto de vista. Teve até alguns que pediram demissão, já foi até substituído, mas o Rodrigo tem portas abertas no MDB a hora que ele quiser, como eu tenho certeza em qualquer partido, o próprio PSDB não quer perder ele. Vamos falar um pouco agora sobre uma das suas bandeiras, que é são as Santas Casas. A gente sabe que as Santas Casas no interior de São Paulo têm um papel importantíssimo para a saúde pública. Em alguns municípios, elas são referência para vários outros municípios. Qual a sua leitura do atual momento das Santas Casas e o que pode ser feito com o novo governo, independentemente dele de qual seja? Eu falei para o Tarcísio esse ponto também. E seja quem for o nosso presidente da República, o governo de São Paulo e os demais governos de Estado têm que sentar com o Ministério da Saúde, com o presidente da República, e trazer de lá o que não vem há 20 anos, que é o reajuste da tabela SUS. São Paulo fez um plus, que eu falei para você aqui, do Santas Casas Sustentáveis, hoje denominado de Mais Santas Casas. Casagrande, eu vou te falar uma coisa. Não fosse esse programa, mais da metade das Santas Casas do Estado de São Paulo teriam fechado. Porque repassa um plus de 10, de 40 e de 70. 1,2 bi por ano a mais para as Santas Casas, para poder oferecer custeio e garantir ela de portas abertas. Mas isso vai crescendo. O custo dos remédios, dos insumos cresce, salário de funcionário aumenta. Então, nós vamos precisar ter um reajuste da tabela SUS, que o governo federal olhe para isso, atenda e contemple esse ponto e que isso possa dar um equilíbrio efetivo, porque muitas das Santas Casas ainda rodam no vermelho. Rodam no vermelho. Eu coordeno a Frente Parlamentar de Apoio às Santas Casas Hospitais Filantrópicos e esse é o tema número 1 nosso. O número 2 é o financiamento da dívida. Como acumularam dívida, é fundamental que esse financiamento seja subsidiado. Como o próprio governo federal já fez, o governo do estado faz, subvencionando 100% do juro. Você parcela em 240 meses, desde que você garanta uma regularidade. Agora, para você garantir uma regularidade, você precisa equilibrar as contas. Para você equilibrar as contas, você precisa corrigir a tabela SUS. Então, é isso que nós buscamos aí para os hospitais. São baluartes. Parabéns aos médicos, aos enfermeiros. Aliás, deram um show na pandemia e a Santas Casas não foi diferente. O nosso hospital de base, a nossa Santa Casa, todos os hospitais da região. E a mesma coisa no dia a dia. Estão voltando agora a fazer as cirurgias eletivas, as cirurgias represadas, vão colocar em dia, mas precisa de recursos, precisa de condições para manter de portas abertas todos os profissionais de saúde, bem remunerado e, consequentemente, os hospitais com uma estrutura adequada. Campanha é um bom momento para duas situações, um para pedir voto e outro para entender as dificuldades das cidades por onde você passa. Nessas suas andanças aí durante a sua campanha, o que você sentiu de prioridade que serão desafios que o novo governador vai ter? Quais são ali os principais temas? A gente falou de saúde ou outras pastas que também precisam de atenção daqui para frente? Eu entendo que o desafio maior que o novo governador terá vai ser mesmo
dar sequência nisso que aconteceu. Os prefeitos, de um modo geral, estão muito atendidos, muito satisfeitos com o governo do Estado. Nunca foram tão atendidos, nunca receberam tanto. Eu fui prefeito 3 vezes. Se eu somar os meus 3 mandatos, casa, não dá o que eu recebi como prefeito lá em Santa Fé, o que os prefeitos receberam agora, nesse período. E olha que nós passamos por pandemia, nós passamos por crise econômica, crise hídrica, uma série de guerra. Olha isso, quanta coisa que aconteceu e muita coisa aconteceu. E eu identifiquei nessas andanças um ponto que está mais afeto ao governo federal do que ao Estado, mas também envolve, de uma certa forma, o Estado e municípios, que é o desemprego e a fome. Esses são 2 pontos que eu me deparei muito, muita gente com muita dificuldade. Eu acho que a retomada, quando eu falo, o Tarcísio vai pegar um Estado, o próximo governador vai pegar um Estado pronto, ele vai, com certeza, ter condições de fazer muitos investimentos e, com isso, contribuir para a geração de emprego, o desenvolvimento, a retomada da economia e, consequentemente, a redução da fome. Agora, a fome você não reduz. O emprego é o melhor instrumento, mas você reduz também com programas sociais inclusivo e não assistencialista. Então, acho que é esse o propósito que teremos aí, tanto na esfera federal, com contribuição do município e do Estado, e o outro é o que o Tarcísio tem nos autorizado como representantes partidários a dizer aos prefeitos. Vai dar sequência em tudo, não vamos interromper nada e vamos continuar avançando. O que precisa é isso. Bom, falando um pouco agora da sua vida pública, a gente sabe que o senhor já teve essa experiência enquanto prefeito, 3 mandatos, tem agora essa vida pública na Alesp, enfim, em São Paulo. Tem projetos, está dentro do que os bastidores sempre falam, que Itamar Borges está se preparando para poder ser sucessor aí de Edinho Araújo, ou isso é uma coisa fora de cogitação? O foco e a preocupação nesse momento é justamente corresponder aos votos que eu recebi. Trabalhar como deputado estadual. O Edinho Araújo é o maior prefeito da história de Rio Preto, por tudo que fez e que está fazendo. Eu tive o privilégio de fazer dobrada agora com o Edinho Araújo Filho, que é uma revelação, uma liderança, como muitos outros candidatos, foi vítima da onda que puxou o voto da polarização. A onda da polarização puxou o voto ou para o 13, ou para o 22, ou para o 10. Uhum. Então você pode ver que as bancadas do 13, do 10 e do 22 mais do que dobraram na Assembleia e na Câmara Federal. Então isso acabou tirando muitos votos de outros. Mas o Edinho Filho é uma grande liderança, me ajudou muito na Secretaria da Agricultura. O Edinho pai é um amigo, tem mais de metade do seu mandato. Eu acho que agora é hora da gente focar mesmo na questão de deputado estadual, cumprir esse compromisso, 183.480 votos que me ajudaram, me fizeram mais votado em mais de 60 cidades no estado de São Paulo. Aqui na região, 50% das cidades, eu tive a melhor votação ou a segunda melhor votação, e isso tudo me deixa com muita responsabilidade para olhar bastante. Eu tenho pedido ao Tarcísio, quanto mais relacionamento você tem, e eu preciso muito que a gente possa dedicar aos municípios esse apoio que eles esperam. E, neste momento, cumprir tudo que vem andando e que a gente possa ter novas etapas para que, depois que cumprir isso, não fique também uma paralisia no aspecto de investimento dos municípios. Os investimentos precisam concluir os que estão em andamento e programar novos para conforme vai sendo concluído os que estão em andamento. Voltando no começo da conversa de composição de governo, eventualmente numa eventual eleição, uma confirmação de Tarcísio como governador de São Paulo, o senhor pretende ou aceitaria o convite para compor ali a alta cúpula do governo e ter uma secretaria? Ou nesse momento ainda é muito cedo para falar sobre isso? Como que o senhor encara tudo isso? É muito cedo para falar, eu não tenho dúvida que os partidos serão chamados para sugerirem alternativas e primeiro que eu fiquei aguardando o meu partido definir, eu já tinha a minha tendência para o Tarcísio, mas fiquei aguardando o partido definir o apoio para o Tarcísio para poder vir e definir. E o que o partido definir, a sugestão de nomes, eu já tive o privilégio de ser o nome sugerido pelo partido para o governador Dório Rodrigo para ocupar a Secretaria da Agricultura, procurei corresponder. Você, quando vai para lá, você está em nome de um partido? Sim, mas você está lá para cumprir o plano de governo do governador, para cumprir os compromissos do governador, do governo. E é isso que eu procurei fazer na Secretaria, trazendo
viatura para todas as cidades que se dispuseram, levando segurança, trazendo investimentos em recuperação de estrada, tanto rural como estrada vicinal, também investimentos com maquinários que nós destinamos em pesquisa, em tecnologia, crédito para a agricultura familiar. Então, foram grandes investimentos, grandes ações que nós trouxemos para os municípios, e o MDB tem grandes quadros que pode sim contribuir com o novo governo, se o Tarcísio entender que precisa de alguém do MDB, e com certeza eu vou estar dialogando com os meus colegas. Deputado, muito obrigado pela participação aqui no nosso Tela Política. Obrigado você, Casagrande, parabéns aí, e vamos lutar pela nossa região. É isso, teremos outras oportunidades para debater um pouco mais a política aqui do Estado. Até a próxima. Até a próxima. Pessoal que nos acompanha, valeu demais pela companhia de todos vocês. Lembrando que em tela2.com.br, todos os outros episódios dessa terceira temporada do nosso Tela Política. A gente se vê. Até a próxima.